Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal de filosofia. Não é propriamente um canal de filosofia, é o meu canal, um canal que eu tenho no YouTube há algum tempo, que eu posto alguns vídeos e tal. Porém, por conta da pandemia, eu vou utilizá-lo também com estes vídeos de filosofia, né? O canal aí, no caso, são os vídeos sobre filosofia que eu vou estar postando aqui para vocês, ok? Eu vou postar uma série de aulas para a gente aprender um pouco o que é filosofia. Melhor, né? O que é filosofia e como eu ministro essa disciplina no ensino médio. Eu sou professor de filosofia e como eu ministro essa disciplina no ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Quem pode assistir ao canal? Quem pode ver os vídeos? Ora, qualquer pessoa interessada, independente de ser estudante comigo no ensino médio ou não. Qualquer pessoa interessada em filosofia pode assistir. Esses vídeos vão estar se relacionando à filosofia, portanto, todas as pessoas estão convidadas, seja você estudante, tenha você ouvido falar de filosofia alguma vez na sua vida ou não, seja você um professor, uma professora, enfim, estejam convidados, ok? Eu vou fazer uma série de vídeos sobre filosofia que vai ajudar na formação dos meus alunos esse ano. Eu sempre fui contra professores gravarem vídeos e publicarem e tal na internet, porque isso gera uma série de fatores assim, realmente que devem ser levados em consideração, né? Como, por exemplo, a qualidade do vídeo, a qualidade do trabalho que o professor vai apresentar publicamente. Afinal de contas, isso aqui é meu trabalho, é uma parte, né? São as minhas aulas. Eu vou tentar ter o desempenho que eu tenho, o desempenho dentro de sala de aula, mas precisa ser bem captado, né? A imagem precisa ser bem captada, o som precisa estar bom. Não adianta levar uma aula ruim. Vou prejudicar o aluno, vou me prejudicar e a qualidade do trabalho, obviamente, por conta da qualidade do trabalho está baixa. Então, envolve esse tipo de fator, envolve os direitos autorais, os exemplos que eu vou usar para ilustrar o que eu estou ensinando, o que eu vou estar passando aos alunos, né? Esses exemplos também são muitas criações do próprio professor. Isso está relacionado com a pedagogia que um professor desenvolve e a sua didática, né, na prática ali dentro de sala de aula. Isso também está envolvido. Também é muito trabalhoso gravar, editar, adquirir equipamentos. Então, assim, é complicado isso, muito complicado. Mas como nesse ano está difícil, não consigo, né, as plataformas online, bom, enfim, não está atendendo né, há uma grande dificuldade dos alunos acessarem a internet ainda e tal, então não tem outro caminho. Eu estou passando por cima de tudo que eu sempre fui contra para poder fazer esses vídeos e vou fazer. Esse aqui é o primeiro e vai tratar dessa pergunta aí do vídeo, filosofia o que é, beleza? Sintam-se todos e todas convidadas a participar. Podem fazer comentários, vamos discutir o que foi falado aqui, vamos debater civilizadamente, né? Educadamente, minimamente educado, né? Não vamos extrapolar as coisas, estamos construindo, não estamos destruindo, ok? Aqui as relações estão sendo construídas, ninguém está em disputa de nada, não está havendo uma competição absoluta de nada. Estamos expondo ideias, debatendo à luz do conhecimento, à luz das ideias, debatendo, debates, tá? Então, com educação, respeito, civilidade, tudo aquilo que todo mundo gosta e todo mundo merece, ok?
Para os meus alunos, que vão também assistir a estes vídeos, porque todos esses vídeos vão servir para todas as séries, eles não vão estar, vamos dizer assim, totalmente alinhados com o conteúdo programático dos meus cursos de filosofia no ensino médio. Eles serão randômicos. Eu vou falar de assuntos e nesses assuntos eu vou estar esboçando as características da filosofia que eu quero que seja compreendida tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro ano. É sempre um debate. E os comentários estão sempre abertos. Repetindo, com civilidade, respeito, educação. Estamos dialogando. Nós temos que desenvolver essa cultura do diálogo. Não é possível que o brasileiro não consiga desenvolver minimamente a cultura do diálogo. Foge do quê? Não tem o que fugir. E nós vamos ver isso neste vídeo de hoje, nesta aula de hoje. Vamos ver, inclusive, a importância do diálogo em nossas vidas e aprender a dialogar. Isto aqui, neste vídeo. Fica aí ligado que tu vai entender a questão toda. Bom, expliquei aí que que esses vídeos vão ser randômicos, vão tratar de temas, vou trazer conteúdos programáticos, vou trazer sistemas filosóficos conhecidos de filósofos. Isso também eu vou estar gravando, editando e jogando na internet também, vídeos, com aulas com esse conteúdo, ok? Mas sempre serão randômicos e sempre estarão servindo tanto ao primeiro, ao segundo, quanto ao terceiro ano e a vocês, demais convidados, que se interessaram em acompanhar essa questão aqui da filosofia. E eu acho que você escolheu legal. É um barato compreender um pouco mais a filosofia. Vamos para a filosofia. Afinal de contas, isso aqui é um canal de filosofia e a pergunta está aí. O que é filosofia? Para quem nunca estudou filosofia, de repente se deparar com esta palavra, o que é filosofia, ou com esta pergunta, pode ser bem complicado. Pode ser bem complicado. Por isso esse vídeo continua sendo um convite para você que nunca teve contato com a filosofia. Eu te garanto que eu vou te explicar as noções básicas de filosofia aqui nesse curso, para que você compreenda a importância e o valor da filosofia. Garanto para você isso. Nada do que eu falar neste vídeo vai deixar de ser, de alguma maneira, pré-anunciado sobre o que vou falar e como vou falar. E se numa dessas pré-anunciações você se sentir incomodado, você para de assistir o vídeo. E sabe por quê? Porque esse é um dos aspectos da filosofia. Ela incomoda. O que se pretende com este vídeo, com esta aula, que é responder esta pergunta inicial aí, né? O que é filosofia? A resposta para esta pergunta, e isto é o desafio desta aula, a resposta para esta pergunta, o que é filosofia, ela vai nos mostrar também como é a formação de meus alunos no ensino médio em filosofia. Como eu formo os meus alunos? De que maneira eu formo os meus alunos no ensino médio em filosofia? Vai responder, obviamente, o que é a filosofia e vai acrescentar outras perguntas. Serve para quê e qual o poder? Qual o poder dela? Então nós temos 3 perguntas básicas. O que é filosofia? Serve para quê? E qual o poder?
3 perguntas que a gente formulou a partir da primeira. O que é filosofia? Filosofia é isso. E serve para quê? Para isso. Então o poder dela é fazer tal coisa? Pronto, são perguntas que estão encadeadas, perfeitamente ligadas umas às outras. Uma puxa a outra. E decore isso. E agora, no caso, é decorar, memorizar. Filosofia também é a melhor pergunta a ser feita. A melhor pergunta a ser feita sobre o que se quer conhecer. Mais do que a resposta, filosofia é a boa pergunta. Uma pergunta mais relevante. A que se aprofunda mais no misterioso objeto que se quer conhecer. Isso é filosofia. Uma curiosidade. E por que o convite se estende a todos? Porque o Brasil tem uma deficiência filosófica, o Brasil tem uma deficiência na cultura do diálogo, na cultura da investigação, né, da discussão com base no diálogo, na troca de ideia, no debate. O Brasil tem essa deficiência porque tal deficiência foi cultivada a partir de governos autoritários, né, ditadura militar, com o golpe de 64 e tal. Isso aí está evidente que falta no Brasil uma estrutura cultural, né, uma cultura do diálogo. Temos aí vários problemas no Brasil que nós vamos discutir ao longo deste ano, dentro do currículo mínimo e nessas aulas randômicas, ok? Problemas de ética, problemas de moral, problema do que é justiça, do que é liberdade e de valores. Tudo isso nós vamos discutir. O meu curso de filosofia no ensino médio, ele tem a característica de desenvolver a cultura do diálogo e do pensar. A cultura filosófica. A capacidade de usar a razão como uma ponte à verdade. Como a libertação dos falsos entendimentos. O meu curso de filosofia no ensino médio ensina a pensar. Treina o cérebro para isso. Da mesma maneira que as pessoas treinam o corpo físico em academias. O aprender a pensar filosoficamente treina o cérebro. Treina da mesma forma o cérebro. E não é vergonha nenhuma nisso. E vou provar aqui, vou demonstrar que o pensar filosófico é extremamente positivo, que sofre preconceito, o diálogo, o debate no país, aqui no Brasil, é desprezado por conta dessa cultura de autoritarismo e sofre preconceito quando as pessoas são apenas menos aceleradas na maneira de pensar, buscam conversar, dialogar. E esse preconceito estimula uma raiva, uma rixa, como se as partes diferentes não pudessem dialogar, como se fosse algo impossível.
Então, o meu curso de filosofia, ele combate essa cultura negativa de país subdesenvolvido da América Latina, que é a falta de diálogo, a falta de uso da razão, com um pensamento mais ponderado, e a busca do diálogo mesmo, a busca do entendimento, a busca da compreensão e da aceitação. O pensar filosófico estimula a esta mentalidade, que é mais desenvolvida, que é mais civilizada, que é mais respeitosa, que é mais educada, que é mais amorosa, que é mais fraterna. A gente vai responder esta pergunta, o que é filosofia? Ela vai nos levar a outras perguntas, a resposta, vai nos levar à forma como eu formo meus alunos. Mas é bom a gente colocar um ponto, né? A gente pontuar um detalhe nessa história aí sobre o que é a filosofia. O primeiro ponto, né? A primeira marcação é saber que durante a ditadura militar, após o golpe de 1964, o governo militar substituiu filosofia por educação moral e cívica. Educação moral e cívica. E, ao fazer isso, de uma certa maneira, as discussões polêmicas, as discussões políticas foram, aos poucos, sumindo das escolas, das universidades, reprimidas por violência, por tortura e morte, inclusive. E a filosofia ficou restrita a alguns cursos de nível superior, lá jogada ao canto. Então, os militares demonstraram um receio à filosofia. E alguns religiosos também fazem isso. Alguns religiosos também condenam a filosofia como ferramenta de Satanás ou instrumento de manipulação de Satanás. Não estou entrando no mérito da discussão religiosa em si, mas apenas na maneira como alguns religiosos, em seus sistemas religiosos, condenam a filosofia como tolice, conhecimento falso ou falso conhecimento. E os filósofos ateístas, e aí vai classificando os filósofos de tudo quanto é nome, né? Gaysistas, abortistas, né? Maconhistas, e ateístas, e vai botando aí, vai classificando, né? Existe, então, o que a gente nota, na verdade, é que existe um forte preconceito e medo da filosofia. Medo, principalmente medo, por parte de quem exerce algum tipo de poder. Por parte de quem tem algum poder. A filosofia causa um receio nesses. O que é curioso, o que já começa a ser extremamente curioso. Como pode a filosofia, o que é filosofia? Uma arma? Materialmente, o que é? Uma bomba atômica? O que é materialmente? Senão o pensamento. Filosofia é o pensamento. Então, algumas pessoas que
têm poder, exercem influência em sistemas poderosos, em sistemas poderosos, essas pessoas demonstram um certo receio com a filosofia, estimulam preconceitos, entendimentos contra a filosofia, entendimentos superficiais, rasos, contra a filosofia. Justamente por conta de não saber o que é a filosofia e não conhecer o poder, ou talvez até conhecer o poder dela, saber o que ela é capaz de fazer, mas não saber qual é a importância de que a filosofia exerce na cultura e no pensamento humano, na formação da mente humana. A filosofia sofre extremo preconceito, é perseguida e filósofos incomodam, porque a filosofia incomoda. Incomoda, sabe por quê? Filosofia é capaz de falar sobre qualquer coisa. Esse é o medo. A voz, o pensamento. O medo se relaciona a essas duas coisas. E eu vou mostrar para vocês o quão preconceituoso é e o quanto medo essas pessoas têm da filosofia. Bom, então vamos lá, vamos continuar na resposta a esta pergunta. O que é filosofia? A filosofia, ela pode ser enigmática. Será que ela pode ser confusa? Ou pode ser clara, limpa, como uma água cristalina de um poço da verdade? Será que pode ser fantasiosa? A filosofia pode ser fantasiosa? São perguntas e respostas que estão relacionadas com nossa investigação sobre o que é filosofia. Mas, para mim, no meu curso, uma coisa a filosofia não pode ser. Filosofia, para mim, não pode ser fantasiosa. De jeito nenhum. A filosofia pode até usar de elementos mitológicos. Não há problema. Mas, desde que o que ela está dizendo seja racional, esteja dentro do conhecimento e da relação com a realidade, da relação com os fatos, mesmo que use aí alguns elementos da mitologia de exemplo, não há nenhum tipo de problema. Quando eu digo que para mim ela não pode ser fantasiosa, eu estou me referindo a ela escapar desta ornamentação racional. Filosofias que não se relacionam racionalmente com os fatos e com a realidade, no reconhecimento elementar da existência dos fatos, é uma filosofia fantasiosa, é um pensamento fantasioso que para mim não serve. É apenas enganador, nada mais do que um pensamento enganador. Mesmo com o uso de tais figuras mitológicas, a filosofia deve apresentar uma razoabilidade,
Essas histórias devem apresentar uma razoabilidade, algo relacionado ao discernimento, ao entendimento, que possa estar diretamente envolvido com a realidade a qual vivemos atualmente, que está baseada toda em fatos, no reconhecimento dos fatos. Ok. Até então, aí a filosofia está cumprindo o seu papel, mesmo que por uma história mitológica. O pensar filosófico está relacionado à razão, está relacionado à lógica, mas ele não se compreende isento dos afetos, isento dos sentimentos, inclusive até das emoções. Ele sabe lidar e, de uma certa maneira, racionalizar sobre todas essas coisas. Não é porque você é um filósofo que você é um frio calculista, que você não sente afetos, não tem afeição, sentimentos e até emoções. Não é porque você pensa filosoficamente que você virou uma máquina. Não. Você é um ser humano. E exatamente por ser humano que você aprendeu a desenvolver o pensar filosófico. Então, ao usarmos a razão, ao usarmos o pensamento racional, aprendendo a reconhecer os fatos, a lidar com a existência dos fatos, mostra que a filosofia ela não pode ser fantasiosa, ela não pode ignorar esta parte. Se algo se diz filosófico, mas ignora isso, para mim não é filosófico. Para mim é apenas uma fábula para provar e demonstrar a importância da filosofia, o que é a filosofia, para que serve e qual o seu poder. Eu vou escolher um objeto que alimenta, inclusive, o preconceito sobre a filosofia. E isso é bem curioso. Eu vou estar usando um objeto em que pessoas com preconceito contra a filosofia usam para desenvolver o preconceito contra a filosofia. A fonte que consultam para desenvolver um discurso contrário à filosofia. É este objeto que eu vou estar usando. A análise filosófica desse objeto tem um grau de racionalidade, de razoabilidade e razão que desperte o discernimento e o entendimento de verdade mais amplamente possível na sociedade. O que eu vou fazer aqui é demonstrar de maneira mais ampla possível que é verdade o que eu estou afirmando. Afirmar sem demonstrar não é nada. Está cheio de charlatão por aí fazendo isso. As pessoas afirmam, as outras pessoas acreditam na afirmação. Mas cadê a demonstração daquilo que se afirmou ou que se acusou? Então, acredita-se em qualquer um apenas porque usa uma frase de efeito? Não, não deve ser assim. Isso acontece justamente porque a população não tem uma cultura filosófica no pensar. Um problema. Eu vou usar a Bíblia como base para a minha argumentação e demonstração do quanto a filosofia sofre preconceito, por parte, inclusive, de alguns religiosos que usam a Bíblia para atacar a filosofia. Eu vou usar a Bíblia para mostrar exatamente a importância do pensamento racional, a importância da capacidade de discernimento crítico, que é a base para a filosofia, a cultura do pensamento filosófico, o quanto essa importância tem, e a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia diz isso. Eu vou usar várias passagens bíblicas, não só uma, para demonstrar honestamente, através do diálogo
e do debate e do pensar filosófico que eu estou certo na minha proposição, na minha argumentação. Ok? Essa passagem é uma das que eu considero mais importantes da Bíblia, que é Romanos 12, 1, 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vosso culto racional. Veja quanto que é importante esta palavra, racional, culto racional. Culto racional é pensar racionalmente. É pensar, ponderar, é analisar, é questionar, inclusive. Porque você desenvolve a razão questionando. Curiosidade ajuda no desenvolvimento do pensamento e do conhecimento. As questões são levantadas sobre o objeto. Você questiona as coisas em direção a um entendimento amplo do objeto. E quanto mais amplo o entendimento a esse objeto, maior caráter de verdade você vai ter sobre ele. Mais próximo à sua essência. E isso é importante, porque nos liberta dos falsos entendimentos, dos falsos deuses, dos falsos conceitos. E segue esse versículo com esse capítulo com o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além de Deus estar estimulando o seu raciocínio, o seu pensar, o seu culto racional, a sua maneira de pensar racional, ele está pedindo que ao renovar a sua mente, pensando desta maneira, você transforme o mundo, você mude o século, transforme o mundo. Em Romanos 12, 1 e 2 fica claro que Deus nos apresenta a razão como ponte à verdade, porque a vontade de Deus é a verdade. A verdade é a vontade de Deus. Se você é uma pessoa religiosa, você deve aceitar isso racionalmente, como uma máxima. Deus e verdade são vontade, um ao outro. Isto já nos dá uma característica do que é a filosofia para mim em meus cursos. É o culto racional. É a cultura do pensar filosófico. Que não só aqui na Bíblia está demonstrado nesse capítulo e nesses versículos, como em sistemas filosóficos de filósofos importantes. O que eu estou dizendo aqui, agora, por exemplo, tem como base René Descartes. Não sou eu quem estou dando uma opinião de gosto pessoal sobre o que eu estou lendo. Não importa se eu seja ateísta, se eu seja crente. Neste caso aqui, eu estou apenas fazendo uma análise do livro que usam para, inclusive, desenvolver preconceitos contra a filosofia. Estou fazendo uso do mesmo livro para mostrar que, na verdade, esse livro defende o culto racional. Defende o entendimento, a percepção dos fatos. Independente do meu gosto, independente do que eu gosto ou do que eu não gosto. O fato é o fato, a realidade está aí. Nesse caso, eu tenho que aprender
a entrar em contato com as coisas, analisar as coisas de maneira mais racional, independente dos meus sentimentos, das minhas emoções e dos meus gostos. De pré-julgamentos, de pré-conceitos em relação a qualquer coisa. O culto racional, ele analisa a coisa. Ele não analisa a coisa a partir do seu gosto pessoal. E isso está sendo bem claro aqui. O gosto e a vontade aqui é a verdade, que é a vontade de Deus. Então, alguns religiosos que usam a Bíblia para falar mal da filosofia dos filósofos devem interpretar esse culto aqui racional de uma maneira superficial ou moralista. E não no sentido de que, de fato, Deus, que é o Criador e que nos deu a razão, nos pede exatamente para que desenvolvamos a razão, o pensamento, a sabedoria, o conhecimento. É uma bênção. Se é uma bênção, vai ficar estagnado? Não vamos conseguir usar de racionalidade ou da razão, do bom senso, do razoável? Não pode ser assim. Se você é uma pessoa que acredita que Deus criou a terra e os homens, você tem que entender, então, que a razão ela deve ser desenvolvida, que o conhecimento deve crescer na área tecnológica, na área científica, em qualquer área, porque a razão é uma bênção de Deus para desenvolvermos esta razão, dando culto ao pensamento racional. Claro, se relaciona também com o fato da pessoa não estar bêbada ou alterada por qualquer outro tipo de droga, né, e fazer escolhas terríveis, emocionalmente abalada, sentimentalmente abalada e acabar fazendo escolhas terríveis. Não só drogas, pode estar desequilibrada emocionalmente e sentimentalmente também. Claro que se relaciona com isso, mas vai muito mais além. Esse versículo do Romanos 12:1 mostra o próprio uso filosófico do pensamento humano, que é com base na razão, que é com base no entendimento racional. Se alguns religiosos não gostam das críticas e dos filósofos e da filosofia, esse aqui é um capítulo e 2 versículos que esses religiosos devem temer ou distorcer para o ponto de vista dos sistemas religiosos que eles andam pregando por aí. Mas que Deus é favorável ao estímulo racional e ao culto e em direção ao conhecimento da verdade, que é a vontade de Deus, e mais, que incentiva a transformar o mundo, transformar o século com a renovação do pensamento, da maneira de leitura, de entender a realidade. Isso é fato. A razão para Deus é uma ponte à verdade. Então, esse ponto aqui, eu deixo claro, já demonstro inicialmente que alguns religiosos que falam mal da filosofia estão fazendo por preconceito. Estão fazendo porque, na verdade, estão defendendo outros interesses que não a compreensão mais clara do que é, de fato, o uso da razão por Deus. E a filosofia é o uso da razão. Se o culto racional é defendido por Deus, então o seu filho racionalizou ou filosofou? Será que Jesus filosofou? Continuando ao uso do objeto religioso, eu vou diretamente a esta pergunta. Jesus filosofou, então? Deu esse culto racional? Para responder a esta pergunta, se Jesus filosofou, isso não significa que Jesus tenha sido apenas um filósofo. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo, Jesus filosofou ou não? E nós vamos responder esta pergunta com duas passagens bíblicas. A primeira passagem é a oferta da viúva no gasofilácio. Será que Jesus filosofou ali? Vamos dar uma lida. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, 41 a 44. Essa passagem também é muito importante do ponto de vista esclarecedor do que é filosofia, do que é o raciocínio, do que é a crítica, do que é a dúvida. Inicialmente, você vê que Jesus tem uma postura básica. Ele apresenta 2 existências sem fazer nenhum juízo antes de mais nada. Ele mostra os ricos e a viúva pobre. Mostram 2 existências. 2. Vamos posicionar aqui. Mostram 2 existências. O rico e a viúva pobre. 2 existências contrárias entre si. O rico e o pobre. E daí Jesus começa a fazer a comparação entre um e outro através das ações, das atitudes que cada um faz. Não do que dizem, mas do que fazem. E Jesus esclarece, logo depois de comparar, ler, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhum pré-juízo, preconceito, ele desenvolve o pensamento dele nas 2 posições contrárias e chega a uma conclusão. Ou seja, Jesus ali exerce a clássica dialética, né? Uma posição de 2 existências contrárias, né? A análise e uma síntese, né? Uma tese, uma antitese e uma síntese. Isto é elementar filosófico. Isto é uma das bases do processo do pensamento racional, analítico e filosófico. Começar a compreender a dialética, que são 2 posições contrárias entre si que produzem um entendimento ao serem analisadas, ao debaterem, ao dialogarem, o diálogo aí entre essas coisas. O esclarecimento vindo do debate e do diálogo é imprescindível, é importantíssimo. Jesus debateu diversas vezes lá, né? Debateu com os religiosos, debateu em Jerusalém, no templo, mostrando o quanto é importante o diálogo e a construção do conhecimento à luz das ideias, à luz da razão e das ideias, né? Do discernimento e entendimento humano. Então, de fato, nessa passagem, Jesus considerou a realidade dos ricos, a realidade da viúva pobre, a ação dos ricos, a ação da viúva pobre, e chegou à conclusão de que os ricos, ao darem o que lhes sobrava, não era nenhum tipo de sacrifício, esforço, renúncia, nada. Não havia ali grande esforço. Ora, você vai doar aquilo que está te sobrando, não vai te fazer falta.
Mas a viúva, ao contrário, pela sua pobreza, doou o pouco que doou, era como se doasse toda a sua, todo o seu sustento, porque a ela vai fazer falta. Obviamente, existe aí um maior sacrifício, uma maior renúncia de si mesma, um maior esforço na doação da viúva. E logo, para Jesus, isso é um valor para Deus. Essa é uma diferença para Deus. E aí Jesus conclui com um valor moral, religioso. Deus enxerga muito mais e reconhece muito mais a importância da oferta da viúva do que a oferta daqueles que dão o que lhes sobra. O que tem em abundância. Então Jesus filosofa aí. É uma autêntica filosofia elementar, em cima da dialética, das posições de contrários entre si que geram uma tese. Claro, não escreveu um livro, não falou sobre um conceito, não desenvolveu a ordem de como pensamos ou a ordem do nosso pensamento, não escreveu sobre ideologia, sobre economia, sobre política, não desenvolveu sistema filosófico, mas ao nível mais básico, ao nível mais elementar, Jesus filosofou. Nessa passagem, Jesus filosofou. Há filosofia, há o dado elementar para o culto racional, o culto ao pensamento, a base elementar para a filosofia, que é natural, está em nós. Quando nos perguntamos o que fazer, por exemplo, frente a duas situações complicadas, frente a um dilema, 3 situações, trilema. Nesse nível, filosofou sim. Ótimo! Como é que filosofia pode ser tão inimiga de religiosos assim? Então, verdadeiramente, Jesus filosofou. Essa passagem é bem clara. Deixa bem claro que ele exerceu uma crítica, inclusive criticando os religiosos ricos, que lá faziam os seus depósitos. Criticando de maneira em direção à verdade, a um entendimento mais amplo do ato da viúva em comparação com o ato dos ricos. Buscando a amplitude desse entendimento, lendo a coisa sem depositar um gosto inicial, não gosto de pobre, não gosto de rico. Não, analisou, aceitou as existências dos fatos e analisou foram as atitudes, não o status social de cada um, mas a atitude de cada um, o que fizeram cada um. Poderia ser uma viúva pobre que nem desse absolutamente nada, e poderia ser ricos que dessem tudo que tem. Não interessa. Entre rico e pobre, Jesus não fez gosto de status. Ele só foi produzir um juízo a partir das ações e das atitudes. Ele aprendeu a ler a coisa, a ler, entre aspas, a entender a realidade daquilo sem precisar botar o seu gosto pessoal. Usando apenas da razão, usando apenas da reflexão e da cultura filosófica. Nesse caso aí, na passagem, Jesus filosofou sim. E algum pastor que for falar para você que Jesus não filosofou, que isso é bobagem, não sei o quê, esse é um pastor que não sabe de nada. Esse cara está falando um monte de bobagem. Eu já tive uma discussão com um na internet que eu falei, mas vem cá, por que você diz isso? Ele, porque eu estudei e eu sei que é assim. Ok. Se a sua certeza pessoal você considera mais importante do que a razão humana, que é a capacidade de enxergar a realidade complexa, exatamente sem precisar botar a certeza,
dos seus gostos e das suas vontades pessoais, é procurar enxergar admitindo os fatos, independente se gosta ou não, ok? Você é um tolo, você é um falso entendedor e você deve estar pregando a palavra de Deus de maneira errada, inclusive, enganando a muitos aí que se dizem cristãos, têm frequentado igrejas, ok? A razão humana, ela está nos livros que religiosos usam justamente para atacar a filosofia. E como eles fazem isso? Eles fazem em cima da ideia de dúvida, da palavra dúvida, do termo dúvida. A dúvida não precisa ser entendida apenas como a forma em que os pastores falam dela na igreja. Você pode entender a dúvida além daquele entendimento que os pastores falam. E pode, para que você confie no que eu estou falando, usar a própria Bíblia para compreender como e quando Deus não se incomoda em você duvidar de alguma coisa e até mesmo da própria autoridade a qual está falando contigo. Eu vou mostrar isso. E vocês vão compreender que o conceito de dúvida vai além do conceito que muitos pastores andam utilizando. É uma interpretação mediana, uma interpretação sobre o conceito de dúvida que fica rasa, nem mediana, rasa. Ela não se aprofunda mais para entender que dúvida vai além desta ideia de artimanha do mal para enfraquecer a fé. A dúvida vai muito além disso e pode ser uma ótima ferramenta. Por exemplo, quando Abraão pergunta para Deus se ele vai destruir a cidade, mesmo que lá tenham alguns honestos e inocentes, aquela ação de Abraão, você pesquise isso na Bíblia, aquela ação de Abraão, ela só está baseada na dúvida. E ela está duvidando da autoridade de Deus, porque Abraão faz. Como assim? O Senhor vai matar inocentes por causa dos culpados? O que irão dizer sobre o seu nome? Abraão ainda questiona diretamente a Deus. Não, o Senhor vai querer que as pessoas falem do seu nome que matou inocentes só para poder culpar os culpados, para poder punir os culpados? Isso é uma passagem bíblica. Veja que Abraão ali demonstrou dúvida de caráter do Deus, dúvida ética do Deus, dúvida moral do Deus. É muito significativo, é questionar a autoridade sem medo. Por que sem medo? Porque está usando o racional. Está usando a comparação racional. Da mesma forma que Jesus comparou a doação dos ricos e da viúva pobre. Está olhando sem antes tomar um lado, sem antes tomar um partido, fazendo uma análise racional. E chegar a um valor ético, um valor moral. Ora, Deus, as pessoas vão dizer do seu nome. O Senhor, para poder punir pecadores, matou até inocentes. Vale a pena, e honestos, né? Matou inocentes e honestos. Vale a pena, então, ser honesto? Olha o questionamento aí. Questionamento ético e moral. Que falta em muitos cristãos hoje em dia, que estão sendo enganados
por falsos pastores. Exatamente como Jesus disse, que é outro uso da dúvida, né? Vamos lá, é outro uso da dúvida. Jesus diz nas passagens sobre os lobos em peles de cordeiro, os falsos profetas, os falsos cristos, que eles vão enganar, se possível, até muitos, e que nós devemos ficar nos policiando, a gente tem que ficar atento. Ele diz, olha, estou avisando vocês com antecedência, isso está lá na Bíblia. Jesus diz, se liga, né, numa expressão moderna, né, que se liga, eu já estou avisando a vocês que esses caras vão surgir. Não sejam enganados por esses lobos em peles de cordeiro. E como que você não pode ser enganado por eles? Não acreditando, usando a dúvida como ferramenta. A racionalidade que Deus nos deu, que está lá em Romanos 12, 1 e 2. Toda essa postura de Abraão, essa de Jesus, do gasofilácio, toda da oferta da viúva e dos ricos, todas esses apontamentos possuem características filosóficas no pensar dos personagens, que é essa capacidade racional de análise, independente do próprio gosto, independente da própria vontade. Mas fazendo a análise para chegar num entendimento ético, num entendimento de prudência, de bom senso. Faltaria bom senso a Deus se ele matasse lá na cidade de Sodoma e Gomorra, né, na passagem? Faltaria bom senso a Deus lá quando Abraão questionou ele? Se ele matasse os inocentes para punir os pecadores? Faltaria. Aqueles inocentes ali, do que adiantou aqueles honestos e inocentes, do que adiantou eles serem honestos e serem inocentes? Deus tem que ponderar também, Deus tem que racionalizar, porque Ele pede a gente a mesma coisa. Então, esses elementos comprovam fundamentalmente o quanto que a filosofia é importante, por conta dessa sua maneira de pensar, dessa cultura do pensar, racionalizando. E isso está orientado pelo próprio Deus, a que muitos religiosos se embaseiam para falar mal da filosofia. Mas fazem isso porque não estão em busca da verdade, mas em busca de manutenção de um sistema religioso que ele possivelmente deve estar explorando de alguma maneira. Porque se você não está a favor da verdade, você está a favor de outra coisa, que não a verdade. Pode ser esse sistema religioso dele, da igreja dele, que as pessoas têm que acreditar, porque quanto mais as pessoas acreditarem nele e nas palavras que ele fala, é mais fácil a pessoa dar um dízimo, dar uma oferta para aquela pessoa que se demonstra santa ou de Deus, ou que está em contato com o Espírito Santo. Mas nunca esqueçam, usem a dúvida, porque Jesus nos alertou a respeito dos enganadores e exploradores da fé. Até entre escolhidos, eles buscarão enganar. Bom, é importante também que eu coloque uma coisa antes de finalizar esse vídeo. Estamos chegando agora mais para o final do vídeo, né, que esclarece o que de fato é a filosofia, o que é as outras perguntas subsequentes, ok? Preciso colocar isso porque é importante, antes que me acusem de estar conspirando contra a fé. Eu não estou querendo desmerecer a fé de ninguém. Não é isso.
Mesmo porque nós sabemos que existem religiosos que realmente procuram seguir os ensinamentos de Jesus. A história está cheia de nomes aí de pessoas incríveis, religiosas, que realmente demonstraram o entendimento de Deus, né? Buscaram seguir os exemplos de Jesus, protestantes, católicos, tal, de várias, né, linhas aí das religiões e tal, e que buscaram mudar, inclusive, o século, transformar o mundo e tal. Então, tem os exemplos não só de pessoas famosas, né, mas de pessoas menos famosas e de anônimos também. Conhecemos aí que o religioso que faça lá suas coisas realmente em relação às orientações de Deus ali, né, na Bíblia e tal, existem. Não estamos aqui condenando todas pessoas religiosas. Eu me considero uma pessoa religiosa, então. Mas apenas temos que abrir os olhos, né, por conta disso, né? Você pega o noticiário, você vai ver aí evangélico, protestante cometendo assassinatos em nome de Deus, espíritas, católicos conspirando para assassinato. Quer dizer, então assim, é uma coisa que não é também muito incomum, né? Há muito tempo pessoas usam o nome de Deus para praticar maiores barbaridades, né? E inclusive explorar a fé. Então é isso. Estamos agora chegando ao final deste vídeo, desta aula gravada, partindo agora para as conclusões. E o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos nesse vídeo? Revelamos através da argumentação. Veja bem, a única coisa que nós usamos foi o pensamento. A ferramenta básica foi a razão, foi o culto racional. Nada. Eu não peguei nenhum aparelho, você não me viu fazer nada. No máximo eu acendi um incenso, que inclusive já está acabando. Mas você não me viu pegar nenhuma arma, apenas o pensamento. Aquilo ao qual Deus nos deu. A razão. Para mostrar que a filosofia sofre preconceito por religiosos, principalmente os religiosos que usam os conceitos de forma não completa, os entendimentos de forma não completa, para dominarem os seus nichos, as pessoas que os seguem. Porque veja bem, isso é uma coisa que a filosofia faz. Por isso os militares também da ditadura que deram golpe no Brasil e mataram, e assassinaram e torturaram, não gostam da filosofia e trocaram a filosofia por educação moral e cívica. Porque a filosofia tem este poder de revelar o charlatão, o mentiroso, o hipócrita. Revelar o conflito social, as classes dominantes, as maneiras que usam para dominar as outras camadas sociais, os trabalhadores, a classe média. Filosofia, o que é? É esta forma de pensar racional, é este culto racional, com base no diálogo, com base na aceitação dos fatos, independente do gosto pessoal, com base na análise das atitudes, sempre de maneira mais concreta na crítica, que é uma indicação, inclusive até religiosa, até de Deus, está até na Bíblia, o culto racional. Esta é a filosofia. Vai fazer com que você desenvolva as melhores perguntas sobre aquilo que você quer conhecer. A pergunta boa é extremamente filosófica, porque ela se aprofunda no conhecimento da coisa. A pergunta mais relevante sobre a coisa é extremamente filosófica.
A boa pergunta, ela é sempre filosófica. Isso é filosofia. É como eu quero que meus alunos terminem o curso de filosofia no ensino médio. É pensar filosoficamente, é desenvolver o conceito, é desenvolver o pensar cadenciado, sem pressa de juízo, sem pressa de estabelecer algum tipo de verdade, em direção à verdade, através do diálogo, através do debate, à luz das ideias, para que possamos conhecer de fato o que são as coisas e como são, e podemos ter uma visão ampla do que são essas coisas, e aí sim começarmos a produzir juízos mais verdadeiros sobre a coisa, compreendendo bem os conceitos e os termos. Para que serve a filosofia? Para apontar os raciocínios enganosos, para apontar o falso conhecimento que mantém as pessoas presas na caverna. Nós vamos estudar a caverna de Platão, mas as pessoas ficam presas pelo falso conhecimento, pelos conceitos que dominam, pela limitação do conceito que domina. Se você é de uma classe social e o seu entendimento sobre dúvida está ligado apenas a uma determinada coisa, a outra classe social que tem um entendimento sobre dúvida mais ampla vai te dominar e vai te explorar. Filosofia serve para demonstrar estas explorações, serve para sacudir e abalar as estruturas de poder e ao fazer isso, este é o grande poder da filosofia, revelar os charlatães, revelar os enganosos. Este é o grande poder da filosofia, que faz com que os autoritários, as pessoas autoritárias, tentem evitar. As pessoas que dominam, que têm algum tipo de poder, tentem evitar. Finalizamos aqui a resposta para as 3 perguntas: o que é filosofia, para que serve e qual o seu poder. E para fazer isso, eu apenas filosofei com vocês. Não fizemos mais nada do que exercer o pensamento, a investigação, pensar com calma, com coesão, buscando não interferência dos gostos pessoais. Não gosto disso, não quero saber disso. Não é assim. O racional não tem esta postura. O racional pode não se envolver com o que ele não gosta, é óbvio, mas isso não significa que ele não consiga analisar aquilo que ele não gosta, compreender aquilo que ele não gosta, inclusive aceitar a existência daquilo que ele não gosta. Não cabe a você determinar quais as existências que devem ter no mundo. Na existência de Deus, cabe a Deus, no dia do juízo, no dia do julgamento. Na não existência de Deus, não cabe a ninguém. Ninguém pode dizer, aquela pessoa não pode existir, essa pessoa não pode existir, porque faz isso, aquela faz aquilo. No máximo pode ir presa por cometer algum crime, mas porque por conta da cor da pele, por conta da sua opção sexual, por conta de qualquer coisa, essa pessoa não pode ser, você não pode desejar a não existência dessa pessoa. Se há algum juízo a ser feito sobre essa pessoa, esse juízo não é o seu. O juízo de caráter disso, na existência de Deus, é Deus. Não cabe a você isso. Então você pode conhecer as coisas que você não gosta, aceitar a existência dessas coisas, porque você não precisa ser a coisa ou se envolver com a coisa. Este é o culto racional. Então, nós usamos o raciocínio, o pensar gradativo para concluirmos
estes entendimentos, que se relacionam mais com a verdade da realidade. A filosofia provoca o medo porque abala as estruturas de poder, revela o canastrão, revela o charlatão, revela os falsos entendimentos, revela a exploração econômica, a exploração social, os domínios de poder. E ela não é uma arma física, ela é apenas o pensamento. A capacidade de usar a razão mais refinada possível, mais bem treinada possível. A cultura filosófica, o pensamento filosófico é capaz de nos proporcionar um entendimento mais amplo. E o entendimento mais amplo é capaz de nos aproximar da verdade das coisas. Da verdade das coisas. E é esse exercício filosófico que é a base da formação de meus alunos no ensino médio. Por conta do Brasil ser um país ainda cheio de autoritarismo, de pessoas que vivem a rixa em vez de viver o diálogo, buscam a intolerância em vez de compreensão, para que possamos construir um país verdadeiramente democrático e longe dessa cultura sul-americana militarizada de autoritarismo, de censura, de esconder as coisas, de não revelar as coisas, de perseguir as mentes objetoras. Não, inclusive isso é um ponto que eu devo colocar para todos. Nas minhas aulas não existe nenhum problema de objeção. Você pode falar sobre o que você quiser. Mas é isso que eu quero que vocês, alunos meus, se tornem. Bons pensadores, críticos, sem serem ranzinzas, críticos sem serem violentos, críticos da melhor maneira possível. Então, essas são as características da filosofia para mim. Eu não quero que ninguém desenvolva um sistema complexo, filosófico e escreva um livro. Aliás, até quero. Seria até bom um aluno acontecer isso depois de alguém ter sido meu aluno ou aluna, né? Porém, o que eu pretendo mesmo é que se compreenda o valor da filosofia. O pensar mais elementar, racional, que vamos entender que os preconceitos nos emburrecem, né? Os conceitos limitados nos emburrecem, e vamos entender que as coisas nem sempre são apenas aquilo que nos aparece à primeira vista, aquilo que nos dizem à primeira vista. Vamos buscar a autonomia do pensar. E é essa a proposta dos meus vídeos aqui nesse canal, é a liberdade do pensar e como transformar essa liberdade do pensar em liberdade de expressão. Como pensar livremente, racionalmente, de maneira inteligente e transformar isto em expressões, transformar isso em fala, em poder de fala, né, em voz. E esse é o caminho que eu faço para formar meus alunos. Essa é a minha proposta. Tudo demonstrado, os comentários são super bem-vindos, já repeti, com educação, civilidade, estão aí. Se você gostou do vídeo, dá o like. Vou pedir o like, como todo mundo pede. E se você acha que alguém precisa assisti-lo também, compartilhe com essa pessoa, tá bom? Compartilhe educadamente. Dá uma olhada no vídeo, é longo e tal, mas tem coisas que você achou interessante que a pessoa pode achar interessante também, já que você conhece essa pessoa. Enfim, é isso, beleza? Vamos para o próximo.